E agora a gente pode começar a ver então a cara da gestão Juninho, Gaspar e Ricardinho, porque entendo eu que o desafio é grande, ainda é grande, mas aí vocês deram um jeito no ano passado. E aí a gente se depara com a cidade sucateada, digo em todos os aspectos. Asfalto, praças, iluminação, e é óbvio, as pessoas precisam entender isso e tem que se deixar claro, porque quando se tece críticas, principalmente nós da área de jornalismo, a gente às vezes comete algumas injustiças. O buraco no asfalto, ele não nasce de hoje para amanhã. O buraco no asfalto, ele nasce devido à falta de manutenção. Então, a questão não é tapar buracos, e a gente precisa entender isso. A questão da iluminação, a mesma coisa. E hoje a gente passa por alguns problemas crônicos. E aí, você como administrador anunciou recentemente, até fez uma reunião pública para a população, para a imprensa, para autoridades, para explicar a questão de um empréstimo que a prefeitura irá realizar de 28 milhões, aprovado pela Câmara Municipal, enfim. É para isso, Juninho? É para tentar conseguir pagar essas dívidas que ainda rolam, que vocês já pagaram tanto, e continuar também dando continuidade aos projetos da cidade? Porque senão você só vai pagar a dívida, né? Não, pelo contrário, Michel. Vamos lá, vamos fazer acho que importantíssima essa sua colocação, para a gente poder esclarecer a população, porque às vezes tem muitas pessoas que querem, como você disse, quanto pior, melhor, e vamos desinformar as pessoas, e parece que né, para a gente poder, batem, exatamente, para a gente poder fazer um trabalho de desinformação, mas vamos informar bem a nossa população. Aqui a gente tem que saber diferenciar o que é dívida do que é investimento. Dívida, Michel, é o que a nossa administração, que a gente paga todos os meses, de gestões anteriores, que são os parcelamentos de FGTS, de INSS, de CPFL, de fornecedores a longo prazo e de precatórios. Isso todos os meses, a prefeitura paga todos os meses aproximadamente R$1 milhão por mês. Só então, de todo juros mês, e multas. Juros, multas e parcelamentos de obrigações trabalhistas, com prestadores de serviço que a prefeitura contratou ou deixou de pagar. Então, a prefeitura teve que fazer parcelamentos e financiamentos, e a gente tem parcelamentos aqui até 2039 para serem pagos, né? E nós temos, não é um, não é dois, não é três, são 15. A prefeitura tem 15 parcelamentos. 15 parcelamentos. Né? Esses parcelamentos, a gente paga todo mês R$1 milhão. O povo de Batatais paga todo mês R$1 milhão. R$1 milhão para pagar dívida. Esse R$1 milhão, Michel, a gente não tapa um buraco, não recapeia uma rua, a gente não investe um centavo no problema de abastecimento de água, a gente não coloca uma lâmpada lá na Ayrton Senna, ou não faz o acostamento, a gente não finaliza o distrito industrial, que há 12 anos está parado lá, para poder gerar renda, gerar emprego para a nossa população, a gente não arruma o bosque municipal, que está completamente abandonado, nem o centro de lazeres, o Marinheirão, o Zeca Lopes, nem a rodoviária, nem nenhum outro espaço público que está completamente abandonado. Então, esse R$1 milhão, a população não tem nenhuma benfeitoria, não tem nenhuma construção, não tem nenhuma prestação de serviço público. Ou seja, o povo de Batatais paga em dívida hoje R$1 milhão por mês para não ter nenhum benefício. Então, isso é dívida. Então, a gente tem que demonstrar bem o que é dívida. Isso é dívida. É R$1 milhão que nós pagamos para poder arcar com o compromisso passado. Exatamente, com o compromisso passado. Isso é dívida. Agora, todos os grandes municípios e a maioria das cidades que estão em pleno desenvolvimento, é muito fácil a gente pegar o Google, pesquisar cidades. Pesquisa aí Ourinhos, eu vou citar aqui um exemplo, Ourinhos. Pesquisa tem cidades da região, praticamente todas as cidades da região. Pesquisa cidades que se investem em serviços públicos, como a prestação de serviços que a Caixa Econômica Federal faz, que o Banco do Brasil faz, para você fazer investimento. Esses recursos só são liberados para os municípios para você fazer investimentos, não é para pagar nenhum tipo de dívida. Ou seja, a partir de agora a gente diferenciou dívidas, que é tudo que a população de Batatais paga, né? E a gente tem que saber, pagando essas dívidas, pagando todas as obrigações e os compromissos que a prefeitura tem, que a gente investe hoje 52% da folha
a gente vai investir com o aumento que nós tivemos para o funcionalismo, que não é o que a gente gostaria, que não é o adequado, mas é o possível. Com o aumento que nós fizemos para o funcionalismo, 52,5% mais ou menos vai chegar a nossa folha. Né? E lembrando que você também incluiu aí R$200 em vale alimentação. Isso, a partir desse ano não existiria o vale mais, mas depois a gente pode tocar nesse assunto. Vamos falar realmente aqui sobre a questão, deixar muito claro para a população a questão dos investimentos. Então, 52,5% do nosso orçamento, de tudo que a cidade arrecada, a gente paga na folha de pagamento, para o funcionalismo. Obrigatoriamente, 25% para a saúde e 15% para a saúde e 25% para a educação, né? E a saúde a gente sempre gasta muito mais. É isso que eu ia te perguntar. A gente sempre investe. Na verdade, a saúde, a gente não pode falar que a gente investe. Na cidade, os recursos são investidos na saúde, investidos na educação. A gente obriga a investir no mínimo 15%. No mínimo 15%, mas a gente investe muito mais. Não tem como. Sempre muito mais. Então, a gente tem um poder de investimento. Quais são os recursos que ficam com a administração pública para poder investir? Em infraestrutura, em esporte, em lazer, em cultura, em assistência social, em todas as outras ações. Praticamente 3%, 4% do orçamento. Ou seja, a gente vai conseguir resolver todos esses problemas crônicos que nós temos há 20 anos. Eu digo aí 20 anos porque faz 20 anos que a gente tem problema com a água. Né, problema crônico com a água, se não for mais. Né, ou mais. Né, há 12 anos nós temos o problema do distrito industrial, que não sai do lugar. Né. Desde a primeira vez que eu estive na Câmara Municipal, em 2009, eu fazia matérias, e antes já se faziam matérias sobre a falta de iluminação, de segurança, de ciclofaixa, de calçadas, para que as pessoas ali pudessem transitar, ainda mais o tanto que a cidade desenvolveu para toda aquela região. A gente tem recurso para fazer isso? Para fazer todas essas melhorias que a cidade precisa. Para o pessoal entender, prefeito, sem esse empréstimo, a nossa verba, posso dizer assim, o nosso dinheiro do Batataense, seria só para pagar a dívida. Para pagar a dívida, para investir no que é obrigatório constitucionalmente, para pagar a nossa folha de pagamento, e de poder de investimento sobraria muito pouco. Para te dar um exemplo, a gente precisa de R$2,5 milhões aproximadamente para finalizar o distrito industrial. Né? A gente precisaria ali, se tirar dos cofres públicos, porque não é só lá, a gente tem que fazer uma divisão grande ali de recursos, a gente demoraria ainda pelo menos, investindo todos os anos lá, pelo menos mais uns 3, 4 anos para investir no distrito industrial, para finalizar o distrito industrial.